O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações de qualidade, informações que de alguma forma vão facilitar a sua vida. Hoje nós trazemos uma informação muito importante, um tema, que até então, não tinha entrado, aos lares, que é a doença celíaca. Para quem não conhece, é uma doença que está relacionada ao trigo e dados no Brasil trazem que em torno de 1 milhão de pessoas possuem essa doença no Brasil. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, por poder compartilhar comigo e com quem está em casa os seus ricos conhecimentos. A satisfação é toda minha, somente participar aqui do programa Estação Saúde, poder levar esta mensagem esclarecedora para todos que queiram, na realidade, conhecer um pouco o que se passa, os transtornos que muitas vezes podem ocorrer no nosso corpo e que muitas vezes o diagnóstico se arrasta, se prolonga por muito tempo sem se chegar a uma conclusão exata. Por isso eu achei importante trazer esse assunto, que é a doença celíaca. Parece um nome um pouco complicado, mas na realidade, o que vem ser doença celíaca? O que ela pode representar na realidade? A doença celíaca é uma doença causada pela intolerância ao glúten. Então, o que é isso, glúten? Vocês poderiam estar neste momento me perguntando, o que é glúten? Glúten é uma proteína que existe em determinados produtos alimentícios, principalmente no trigo, no centeio, na aveia, na cevada, no malte e também nos seus derivados. Assim como bebidas, o uísque, assim como a vodka, assim como a cerveja, sucessivamente. Muitos produtos têm glúten. Mas como desenvolve isso? Afinal de contas, o que é a doença celíaca? Uma forma assim mais genérica, que todos possam compreender e entender o que vem a ser a doença celíaca. Então, quando nós ingerimos o glúten, quando a pessoa já tem uma predisposição genética à intolerância ao glúten, porque aí o glúten passa a ser um corpo estranho, conhecido como antígeno. E quando ele entra em contato com o nosso organismo, principalmente a nível do intestino delgado, porque nós temos o intestino grosso e temos o intestino delgado. Mas a doença celíaca é marcante a sua alteração a nível do intestino delgado. O que acontece? Quando o glúten entra em contato, então, com o intestino, existe uma reação antígeno-anticorpo. Então, imediatamente, o anticorpo do nosso organismo vai reagir contra este corpo estranho que está entrando, que ele reconhece como estranho, e passa a agredir a mucosa intestinal. E com isso levando uma reação inflamatória e, consequentemente, uma atrofia, uma diminuição na sua espessura. E com o passar do tempo, o intestino delgado começa a sofrer cada vez mais. É 1 ano, é 2 anos, isso se torna crônico. E essa atrofia começa a prejudicar o quê? A absorção dos alimentos que nós ingerimos. São as vitaminas, os sais minerais e assim sucessivamente. Então, como uma noção básica, essa reação que o glúten causa a nível do intestino
que causa essa atrofia intestinal, no intestino delgado, é conhecido como doença celíaca. E, com o passar dos dias, isso pode trazer sérias complicações, se não for diagnosticada e afastado o fator causal, que é o glúten. Então, eu gostaria de dizer que alguma sintomatologia a pessoa pode ter na doença celíaca. Antes disso, eu gostaria de dizer que a doença celíaca pode começar já na infância. Criança, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode acontecer na adolescência, mais comum na infância. Mas também ela pode passar despercebida durante a infância e se manifestar na adolescência, ou passar pela adolescência e se manifestar só na idade adulta ou nas pessoas mais idosas, muitas vezes. Então, essa é uma característica que pode a gente observar no desenvolvimento da doença, que muitas vezes pode passar despercebida, porque existem características diferentes de sensibilidade de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são sensíveis ao glúten e muitas vezes vai fazer o exame, é negativo. E se tem contato com glúten, manifesta toda a sintomatologia. Afastando o glúten, a pessoa fica boa. Entanto, ela faz os testes, até de mucosa, e não apresenta aquela característica típica da doença celíaca. Por isso que eu digo, então, há aquelas pessoas que são mais propensas a apresentar a doença celíaca, naquele quadro que nós vamos falar no próximo bloco, com aquela manifestação típica da doença. Em outros casos, a pessoa tem uma sensibilidade apenas pelo contato já do glúten, já se manifesta. Então, é muito importante que, quando criança, se os pais já observar alguma alteração no desenvolvimento da criança, emagrecimento da criança, diarreia, intestino, o abdômen muito distendido e a irritabilidade da criança, é muito importante que, afastando outras enfermidades, não possam esquecer da doença celíaca. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é doença celíaca. Fique ligado com a gente.